A gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. E hoje o assunto é anestesia. A gente vai estar esclarecendo aqui mitos e verdades sobre anestesia, porque muita gente, quando vai se submeter a um procedimento cirúrgico, até nem se preocupa tanto com o procedimento em si, mas surge logo aquele medo, aquele pavor da anestesia. Quem vai estar esclarecendo esse assunto aqui no Utilidade Pública de hoje é o Dr. Danilo Lima, que é anestesista e presidente da Sociedade de Anestesiologia de Sergipe. Muito obrigada pela presença aqui no Utilidade Pública. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aproximando essa especialidade que deixa a gente orgulhoso de fazer parte da população. Esse medo é realidade no dia a dia do consultório? Diariamente, todo paciente que a gente recebe, ele traz consigo essa ansiedade e muito claramente ele diferencia. Olha, eu não tenho problema de eu me operar, doutor, mas eu morro de preocupação com relação à anestesia. E todos eles têm muitas dúvidas. 100% dos pacientes, eles têm sempre uma pergunta a fazer quando eles vêm em consulta pré-anestésica, né? Sempre eles querem saber e têm dúvida e se você não se oferece naquele momento para estar disponível, ele vai para o procedimento totalmente sem o conhecimento, né? A própria consulta com o anestesista antes da cirurgia? Ela é uma coisa essencial, está na legislação e, por sorte, os profissionais aqui do Estado, dos quais todos são associados à sociedade, eles têm esse costume de fazer. É uma coisa que a gente tem brigado e os convênios eles permitem, e a gente tenta sempre valorizar. A pessoa vai precisar passar por um procedimento cirúrgico. E aí, antes, vai passar por essa consulta com o anestesista. Que tipo de resultado, ou que tipo de informação pode acarretar, por exemplo, a suspensão da realização dessa cirurgia ou o adiamento? Tá. Existem dois perfis. Uma questão da urgência e a questão da cirurgia agendada. A cirurgia de urgência, ela é necessária. E então essa consulta, que ela muito provavelmente vai ser realizada à beira do leito antes do procedimento, ela vai buscar, na verdade, equipar o profissional com o conhecimento mínimo para escolher o procedimento que aquela pessoa está mais adequada para o procedimento e para a condição de saúde. É um caso mais difícil de determinar, mas com as cirurgias agendadas, pelo contrário. Aí essas são cirurgias que, para serem realizadas, a pessoa não pode ter, por exemplo, uma pessoa que tem uma pressão alta, a pressão tem que estar controlada, um diabetes tem que estar controlado. Então, com isso, o cirurgião, quando ele indica uma cirurgia eletiva, ele já deve encaminhar o paciente para o anestesista da equipe e esse pode solicitar exames, pode solicitar consulta com outros especialistas. Às vezes nós precisamos da ajuda do cardiologista ou do pneumologista para que ele dê também algumas orientações específicas a depender da patologia do paciente. E aí, geralmente, o procedimento cirúrgico solicita, por exemplo, aquele período em jejum. E a pessoa, mesmo passando por aquele período, às vezes na hora da realização da cirurgia, não deu, porque a pessoa está com um problema, está com pressão alta, ou teve alguma descompensação ali, por exemplo, na taxa de açúcar. É importante esse tipo de verificação para a segurança da anestesia. Com certeza. O paciente hipertenso descontrolado, ele vai para uma cirurgia com risco adicional. Então, é por isso que, se não for de urgência, ela deve ser postergada. Com relação ao jejum, numa cirurgia também agendada, ele é essencial, porque quando a pessoa está com o estômago cheio e você vai fazer qualquer tipo de anestesia, você diminui os reflexos. O reflexo de vômito, por exemplo, é um reflexo protetor. Com a medicação, a pessoa perde esse reflexo, por isso que o estômago ele tem que estar vazio, para que esse conteúdo ácido, ele não, se eventualmente ele houvesse alguma regurgitação, um vômito, esse conteúdo não fosse alimentar, porque isso tem um risco dele ir para o pulmão e gerar uma síndrome que é devastadora, que gera um tempo de internação, uma pneumonia aspirativa. Um quadro grave que é totalmente evitável desde que a pessoa respeite os limites. Então, ela ir para uma cirurgia de estômago vazio. Não pode nem beber água, porque por algum motivo, né, o conhecimento popular ele cria uma diferenciação. O jejum de 8 horas. E pode beber água? Não. A água ele tem um jejum um pouco menor. Ela pode ser tolerada até 3 horas antes do procedimento. A gente valoriza essa diferenciação, mas é preciso que a pessoa entenda que não pode, imediatamente antes da cirurgia, beber água. Pô, você falou assim, 3 horas antes do procedimento, no máximo aí, 3 horas antes.
Mas a gente Pra não água, está né? falando para água, mas a gente não está falando que a pessoa vai tomar aí litros de água justamente porque vai passar ali 3 horas. Não, a gente está falando de beber água, um copinho da água ali, Isso. o mínimo Isso. possível. Tem a questão também da ansiedade, né? Às vezes a pessoa passa horas sem comer e não sente, mas se for operar, parece que vem uma fome incontrolável, uma sede incontrolável. E essa parte da ansiedade, a gente observa também que no consultório, quando ela conhece o seu anestesista, ela já tem uma segurança, ela tira suas dúvidas, ela não vai encontrar com um desconhecido. Nós no consultório também nós vamos passar o pré-anestésico, que é uma medicação que ela vai ser feita momentos antes da cirurgia, pode ser um comprimido geralmente, ou outro, a depender do caso, se for criança, adulto, e com isso a pessoa já vai começando a relaxar, ela já vai começando a ter uma amnésia, que isso dá um conforto muito maior para aqueles momentos antes dela ir para a sala cirúrgica. A gente está tentando trazer esse esclarecimento também nessa questão do jejum e da água, por quê? Porque muita gente faz assim, olha, eu vou amanhã, então ninguém está vendo, ninguém está me acompanhando aqui, a cirurgia é amanhã, a pessoa fala, o médico falou que eram 8 horas, mas aqui eu vou comer porque isso aqui é leve, eu vou tomar um suco, eu vou comer uma coisa leve, e aí acaba desconsiderando esses riscos. Quem vai ser penalizado é a própria pessoa, porque se essa pessoa não informar o profissional, ele não tem como adivinhar. Certamente. E você torna como uma cirurgia simples, uma cirurgia de vesícula, uma cirurgia corriqueira, quero dizer, uma coisa mais normal, você agrega um risco que isso pode determinar a pessoa a ficar dias internada ou ter até uma complicação mais séria. Há também uma oportunidade de orientar com relação às medicações. É muito comum hoje, as pessoas estão vivendo muito mais, mas geralmente, devido à modernização da medicina, as patologias têm vários tratamentos. Algumas medicações, elas também podem influenciar muito a questão da anestesia ou a cirurgia. Um exemplo que influencia a cirurgia são os anticoagulantes. A pessoa que fez uma cirurgia cardíaca, colocou uma válvula ou que teve uma trombose no membro e aí fica tomando algum anticoagulante, essa medicação ela afeta a cirurgia em si, com risco de sangramento, mas também a anestesia. A pessoa que é hipertensa deve ou não deve tomar os remédios, qual horário que ela vai tomar, tudo isso a gente consegue nesse momento, na consulta. A pessoa que é hipertensa, já para esclarecer essa dúvida, que vem tomando aquela medicação, a pessoa, o diabético, o hipertenso, que vai passar por um procedimento cirúrgico, que vai ser, claro, necessária a anestesia. Suspende a medicação em algum momento ou continua para poder manter ali, pelo menos forçar o equilíbrio? Depende de cada medicação, mas uma regra geral, já que o objetivo é a população em geral, é que os remédios para pressão, eles são mantidos, certo? Na véspera e às vezes até se você tem costume de tomar pela manhã cedo, a grande maioria você deve tomar, mas um pouco mais cedo. Se a cirurgia for às 7 horas, você pode tomar às 5 da manhã. Em geral, os medicamentos para diabetes, no dia da cirurgia, a pessoa não deve tomar. Só que isso depende. Existe um remédio para diabetes que você toma hoje, ele fica 3 dias no organismo. Esse remédio você tem que suspendê-lo 3 dias antes. Isso vai depender da medicação. Só o médico anestesista que vai poder orientar a cada caso. Mas, em geral, os antihipertensivos você tem que mantê-los. E para quem tem pavor à anestesia, quando a gente ouve a palavra anestesia, esse medo já surge logo com aí o termo, aí, o choque anafilático. Mas a gente vai falar sobre isso, doutor Danilo, daqui a pouco, porque a gente vai ao intervalo, a gente volta já 2 minutos.